como é que eu vou montar uma imagem de Jesus verdadeira? Como é que eu vou fazer isso? Se eu nunca sou neutro com relação aos meus dados. E aí surgiu o que a gente chama de realismo crítico, que é uma relação interessante para lidar com essa situação. É eu reconhecendo, existe um objeto realmente verdade que precisa ser analisado. Jesus existe fora de mim. Agora, eu sei que eu nunca vou ter uma visão 100% exata desse de Jesus de Nazaré, porque eu tenho meus pressupostos, as minhas coisas, então eu nunca vou ter. E aí o N.T. Wright propõe um realismo crítico para dizer o seguinte: a maneira que a gente vai lidar com isso para construir Jesus é reconhecer que existe um Jesus lá, e mesmo assim entender que eu posso sim chegar ao máximo possível, mais próximo possível, sem ser 100%, de uma imagem de Jesus. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um especial N.T. Wright aqui em bibotalk.com. O de número 625. Esse é o segundo episódio, senhor Luiz Rodrigo. Não, Luiz Rodrigo, Rodrigo eu já Luiz. sou tão da equipe Bibotalk que agora eu peguei Está se fundindo. o nome. Ok. Eu sou o Rodrigo Bibo e Jesus falou sobre o fim. E ele é o fim. Essa é boa, hein? Cara, Foi isso boa. porque eu não tinha entrado. Imagina se eu tivesse. Você vê. É porque, mano, aqui eu funciono, entendeu? Né? É que eu fiz tantos anos no rádio. Eu funciono só com adrenalina bombando, assim, entendeu? Tudo é com base na adrenalina. Porque como eu fiz rádio há muito tempo, e rádio é ao vivo, entendeu? E aí minha cabeça só funciona na pressão. Trabalho na faculdade, só fazia no último dia. É por aí. Você vê, né? Me orgulho disso? Nem um pouco. Eu sou o Luiz Henrique, Jesus é um grande ator. E a peça que ele encena é nada mais, nada menos que Israel. Caramba, Jesus. E eu agora também. Muito boa, foi muito boa, encenando a peça. Os modos. É esmosa, isso é convivência. Bom, me chamo Guilherme. Gente, o Guilherme, gente, é o seguinte. Ele tá 40% de bateria social agora. O Guilherme tá com 40% de bateria só, tá, gente? Mas daqui a pouco ele volta. Caramba, é o número da bateria do meu celular, 40%. Olha aí, é cabalístico, hein, gente? Cara, olha isso, mano. Caramba. Integrado. 40 dias Aqui é integrado, né, Guilherme? Muito bom. Vai lá, Guilherme. Bom, fala. me chamo Guilherme Nunes e N.T. Wright é um cara muito apocalíptico, assim. Olha acho que é a só, coisa muito bom, muito bom. Bom, aqui é a Cíntia e qualquer retrato de Jesus que não o caracterize como um judeu é no mínimo uma caricatura. Bom, Olha aí. E antissemitismo também. Meu Deus, o Igor Sabino agora até vai ver esse episódio só por essa abertura. Mas é legal que o que você falou, Cíntia, tem muito a ver com o primeiro episódio que você não estava. Infelizmente, um episódio meio chato, capenga, porque nós não tinha a sua presença aqui. Ela brilhantar com a cintilante. nossa. Ai, meu Deus. Pega isso aí. Não, ô, Rodrigo, encerra a gravação, Rodrigo. Encerra a gravação, Rodrigo. Aliás, o nosso técnico de mesa hoje se chama Rodrigo. O cara tem 24 anos e o nome dele é Rodrigo. Olha que infelicidade. É nome de velho, né? Fazer o quê? Mas é homenagem ao pai. É Rodrigo Júnior, não? Rodrigo Filho. Ah, é um nome legal, Rodrigo. Tu vai fazer direito, Rodrigo? Porque o nome de advogado, Rodrigo Filho. Nome pra muita coisa. Você vai Rodrigo. fazer direito e trabalhando com edição. Não, mas isso aqui pode ser o que ele tá usando pra pagar a faculdade dele. Exatamente. Pra que Acontece. julgar? Muito bem, gente. Estamos aqui em mais um episódio aqui que chega até você graças a Thomas Nelson Brasil, que está lançando Jesus e a Vitória de Deus, o volume 2, né, de uma série de livros importantíssimas do N.T. Wright. Foca aqui em mim, Rodrigão. Ó, tá aqui esse livro, esse catatal, tá? E a gente já falou no primeiro episódio um pouquinho sobre os primeiros 4 capítulos dessa obra. A gente vai caminhar um pouco mais agora. Mas antes de nós caminharmos um pouco mais, o Guilherme Nunes, acorda, Gui? Oi? Eu? Isso, você. Nós terminamos o episódio anterior, você falando sobre probabilidade. Plausibilidade. Isso. Nossa, achei que ia vir matemática agora. Exato. Pronto. E o que é essa plausibilidade? O que você quis dizer? O que foi essa pena que você levantou? Pena que levantou? Que pena que levanta? É bola. É bola. Né? É bola. É que, É cara, que é leve. não, cara, olha a minha cabeça, velho. Eu já pensei em Forrest Gump. Olha só que TDAH nojento. Né? Que eu amo esse filme, né? Mas não sei porque eu tava com ele na cabeça. Já sei, enfim, melhor. Vamos lá. Senta. Ô, Sem Jenny. top of mind, Ô, sem Jenny, top of exato. mind. Jenny, põe aí uma música, sei lá, de... Genesis
E vamos se recompor agora, vai. Isso, obrigado, Jenny. Voltando aqui, Guilherme, vamos lá, acorda aqui, tamo junto, tá? Eu tô olhando pra tua loucura aí, amor. Eu sou louco aqui, o cara tá um minuto. Gente, você é louco, mas se medica. Eu tô começando a terapia agora, entendeu? Então calma que é o próximo passo, é as medicações. Ok. Mas vamos lá, Gui, você falou então dessa plausibilidade, né, das teorias do Wright e tal. Então é legal a gente começar esse episódio com esse gancho que você deixou lá, essa bola que você levantou no episódio anterior. Então, por gentileza. O ponto, então, é como é que eu sei que a imagem ou o Jesus que eu estou propondo é o verdadeiro. Esse é o ponto Foi final a discussão de tudo, do nosso primeiro episódio. Cara, estamos construindo Jesus aí a partir do nosso tempo, do nosso espaço. E qual que é o Jesus da Bíblia mesmo, né? O Jesus verdadeiro. Só que aí vem a questão que eu queria fazer uma analogia com o céu. Botar aqui A gente galáxia. tá viajando galáxia. mesmo, Nós estamos continua. na galáxia. A gente tá na sala Que é Galaxy. cósmica. Isso, eu vou bater uma Daqui a foto pouco da entra, parede né? da sala, que o pessoal nunca viu a parede. Mas continua, que eu vou bater a foto, vai lá. Um crente olharia para essa galáxia, não, para essa não específica, mas para a galáxia, e dizia o seguinte: quem fez tudo isso foi Deus. De uma forma ou de outra, Deus é que fez a galáxia. Foi Um Deus. ateu diria: não, nunca. De forma nenhuma, Deus tem participação nenhuma com isso. Certo? Certo. Os dois estão olhando para o mesmo dado. Os dois estão olhando para o mesmo objeto. Não é isso? Tudo é galáxia. Então os dois estão olhando para... O que é que faz a interpretação do crente ser diferente da interpretação do ateu? Aí vem o ponto. Se duas pessoas estão olhando para uma figura, uma imagem de Jesus, por que que um diz algo que é de uma forma e o outro discorda? Essa questão, ela é uma questão milenar. Porque vai falar de como a gente vai definir que algo é verdadeiro e como a gente vai se relacionar com as nossas interpretações sobre esse algo. Então, o crente diz que Deus fez o universo. O ateu diz que não foi Deus. Como é que a gente vai determinar quem é o verdadeiro e quem é o falso? No inferno, né? Os ateus no inferno, aí a gente tava certo. Porque os dados são os mesmos. É. A realidade é a mesma. A leitura que não é. Aí alguém vai responder e vai dizer o seguinte, principalmente o ateu ou o crente vai dizer o seguinte: não, mas eu tô vendo. Tá claro pra mim que foi Deus. O crente eu disse? Foi, o crente Isso, disse o foi crente. Deus. O ateu vai dizer: mano, tá claro, pra ele tá claro. Então, aqui nós temos algo meio inofensivo, inocente. Ele acha que pode simplesmente olhar para a galáxia e, pelos olhos dele, dizer simplesmente que foi Deus ou não foi Deus. É inocente demais isso. Só que tem um outro grupo que vai dizer: ei, galera, para com essa discussão aí. Por quê? Porque não adianta. Cada um vai sempre interpretar da sua própria forma. Já tem um que pega e desiste da discussão e vai dizer: não adianta a gente discutir sobre isso aí, porque cada um tem a sua própria narrativa. Isso. E outro vai cair na inocência de simplesmente dizer: não, isso é verdadeiro, porque eu tô vendo. O outro: não, isso é verdadeiro, porque eu tô vendo. E o Guilherme Nunes acabou de resumir todo o debate em cima de métodos historiográficos dos últimos 200 anos. Com Por essa exemplo, explicação. por exemplo, Exato. Caramba. o que é o positivismo? O positivismo é essa inocência de querer olhar para o objeto e dizer: ah, não, mas isso aí foi Deus que fez. Como se você não tivesse nenhum pressuposto Exato. ali na sua interpretação. Isso é o mero O mito da neutralidade. mito da neutralidade. Onde eu vou olhar para o objeto e acho que eu não vou ter interpretação nenhuma. Só que tem uma outra galera que vai dizer o seguinte: não, galera, ficar procurando então verdade não vai existir, porque cada um interpreta a sua própria interpretação, que é a galera mais pós-moderna, que é a galera que desistiu de qualquer coisa. Se você tá nesse processo aqui, acompanhou meu raciocínio, isso tem tudo a ver com o que o Wright vai mostrar no livro. O que ele vai falar de realismo crítico é simplesmente olhar pra gente e dizer o seguinte: como é que eu vou determinar como é que eu vou montar uma imagem de Jesus verdadeira? Como é que eu vou fazer isso? Se eu nunca sou neutro com relação aos meus dados, como é que eu vou montar? E aí surgiu o que a gente chama de realismo crítico, que é uma relação interessante para lidar com essa situação. Essa é a plausibilidade. Ainda não. Calma, Ainda não. chego lá.
O realismo é eu reconhecendo. Existe um objeto realmente, verdade, que precisa ser analisado. Jesus existe fora de mim, não só dentro das minhas narrativas. Existe um Jesus verdadeiro. Ele não existe porque eu estou criando na minha mente. Ele existe porque ele existe fora de mim. Isso é realismo. O Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré existe. Isso deve ser ali, então, assumido. Agora, eu sei que eu nunca vou ter uma visão 100% exata desse de Jesus de Nazaré, porque eu tenho meus pressupostos, as minhas coisas, então eu nunca vou ter. Mas, por quê? Porque eu tenho a minha percepção, porque a realidade é mediada por imaginação, porque tem tudo isso. E aí o N.T. Wright propõe um realismo crítico para dizer o seguinte: a maneira em que a gente vai lidar com isso para construir Jesus é reconhecer que existe um Jesus lá, e mesmo assim entender que eu posso sim chegar ao máximo possível, mais próximo possível, sem ser 100%, de uma imagem de Jesus. Ou seja, o que é a plausibilidade? A plausibilidade é quando eu tento montar uma imagem de Jesus que chega o mais próximo possível. Essa é a ideia. Ou seja, o ponto de N.T. Wright, por que ele não é realismo? Por que ele não é do realismo como Kevin Van Hose? O Kevin Van Hose e o Carson, mais ou menos, eles defendem um realismo não crítico. É a ideia que eu consigo encontrar uma verdade do jeito que ela tá lá, mesmo eu tendo os meus pressupostos, eu ainda assim consigo encontrar essa verdade do jeito que ela tá lá. No estudo objetivo, existe realidade objetiva. É realidade objetiva que eu consigo, interpretá-la, que eu consigo entendê-la do jeito que ela tá lá. Só que o N.T. Wright vai dizer assim, não, existe uma realidade, eu admito que eu nunca vou conseguir entendê-la completamente do jeito que ela tá lá, mas para poder, o que eu vou fazer é construir o cenário que seja o mais plausível possível, que una todos os dados que eu tenho de uma forma plausível. Isso. E aí, o que ele faz para terminar esse ponto todo introdutório? O grande ponto da teologia do N.T. Wright é muito com Paul Ricoeur, né? Enfim, ele é muito ricoriano. Paul Ricoeur. Que é a ideia de que é o seguinte, o N.T. Wright, ele vai... Como é que eu sei que a realidade que eu tô montando o Jesus correto? É se eu montar uma narrativa que faça com que todos os dados façam sentido juntos. Ele é judeu, ele nasceu aqui, ele nasceu ali e tal. Então essa é a plausibilidade. Eu vou montar um Jesus e esse Jesus vai ser montado dentro de uma narrativa e essa narrativa que eu vou montar, ela tem que ser plausível com os dados que eu tenho. Eu não posso fazer uma narrativa em que não seja plausível. Por exemplo, qual é o problema de Dominique Crossan? É que ao montar a imagem de Jesus, ele elimina metade do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, só que isso não é montar a imagem mais plausível de Jesus. Por exemplo, quando você pega Bultmann, Bultmann tirou todo mundo, né? Exatamente. Mas Bultmann... Ficou só 40 dívidas. Ficou alguma coisa de Cristo, assim. Acho que é um Cristo, assim. Vamos pegar os 40 ditos de Cristo que sobrou dele. Qual é a ideia ali? Você percebe que ele tira dados, ele não trabalha com todos os dados. Então, tecnicamente, a gente precisa aceitar os 4 evangelhos. A gente precisa que a igreja aceitou, né? Todos os dados, incluindo o fato de Jesus ser um judeu, que nasceu na Palestina, que tinha toda aquela questão ali, e todos os dados que nós temos em José, pegar todos os dados. O N.T. Wright, ele é muito sincero. Eu preciso de todos os dados, não vou tirar nenhum, vou aceitar. Ele até fala no início desse livro que às vezes não é bem a conclusão que ele queria chegar. Você tem que ter a honestidade para mudar de opinião durante o processo. Exato, e ele fala sobre isso, né? Que como, tipo assim, ele tentou se livrar bastante de pressupostos e admitir e aceitar o que a pesquisa revelar para ele. Cara, coragem isso. É por isso que a teologia do N.T. Wright é a teologia narrativa. Para você entender o N.T. Wright, você precisa entender toda a narrativa que ele vai construir, a questão do exílio e tudo mais. Exato. Porque essa é a grande... Brincando um pouco com a minha abertura, essa é a grande cena a qual Jesus está inserido. Essa construção... Isso é bem Van Hooser, mas tudo bem. O drama, sim. Né? O drama, sim. Mas o mundo ao qual o Guilherme ele se referiu, que é necessário colocar dentro da análise para encontrar um Jesus histórico dentro do seu contexto, não é uma visão única exclusivamente macro, mas é do macro para o micro, para entender quem Jesus de Nazaré poderia vir a ser. Eu dou um exemplo... Se eu não me engano, é Plínio
que em uma correspondência com o imperador Trajano, ele fala a respeito dos cristãos. E quando ele fala a respeito dos cristãos, ele vai dizer uma coisa muito interessante, de que o único crime que eles haviam cometido, a única perturbação pública, seria se reunir em suas casas, em devocionar. E adorar um tal de Crestos, é essa? Adorar um tal de Crestos é como se fosse um deus. Essa afirmação, um realista ingênuo ia olhar para isso e falou, tá vendo? A igreja cristã primitiva não adorava Jesus Cristo como se de fato fosse Deus. Mas o realismo crítico vai começar a entender o autor, quem está escrevendo. Plínio. Plínio é alguém ornamentado, né, criado dentro de uma cultura romana, do culto ao imperador, de culto a divindades que se diferenciavam do culto a Cristo que a igreja cristã primitiva tinha. Então essa afirmação, que poderia ser uma afirmação para justificar a crença cristã primitiva, falando sobre, eles de fato não acreditavam que Cristo era Deus, se torna posteriormente, após a metodologia do realismo crítico, não, ele não está falando do mesmo pressuposto. Ele está condicionando a crença dos cristãos ao culto imperial. E existem diferenças ali. Existem diferenças em como os romanos, eles exaltavam ou adoravam as suas divindades. Ao contrário dos cristãos. Os cristãos tinham uma certa diferença. Existem aproximações, mas uma diferença. Então, não podemos tomar essa afirmação como verdadeira, conforme a segunda busca muitas vezes tomou por certa. Então, a doxologia da igreja cristã primitiva, ela volta ao seu estado de pesquisa. Ela não é mais eliminada. Deixa eu dar um exemplo com a revista Veja, que era. Não era a Veja que fazia aquelas coisas sobre Jesus. Super interessante. Super interessante. Galileu. Muitas pessoas sempre ficam muito ansiosas quando aparece algum tipo de mensagem sobre isso, de Jesus. Exato. Assim. Porque eles pegam um pesquisador lá da Bósnia e tal, não sei o alguma coisa que aparecer. Só que o que você precisa pensar... E é tudo diz o seminário, né? E o que você precisa pensar sempre é: esse dado é real, de onde ele vem, qual é a datação dele, qual a relevância dele, e se ele casa ou não com todos os outros 90% de dados que eu tenho, entendeu? E tem 90, mas a galera quer um que desmancha Jesus. Então, tipo o exagero que fizeram quando acharam os documentos com RAM que ia mudar tudo que a gente sabe. Isso, exato. Sim, exato. No final das contas, só fortaleceu bastante, inclusive. Eu acho que o N.T. Wright, ele tá olhando pra gente e dizendo o seguinte: seus burros, mentira. Eu não estou dizendo que é fácil ver a verdade nua e crua. Eu tenho pressupostos, você tem. Agora, vamos pegar o seguinte, vamos colocar os dados na mesa e eu vou colocar a minha narrativa. Se a minha narrativa fizer sentido com todos esses dados, então é mais plausível que a gente chegou ao Jesus de Nazaré. Essa é a ideia. Muito bom. Essa é a construção, na verdade, de origens cristãs. E é legal porque essa questão do realismo crítico do N.T. Wright quebra toda aquela paranoia da primeira e da segunda busca, que fica lá a crítica da forma, tentando descobrir o que é de Jesus, o que não é de Jesus, depois, nada disso mais importa, a gente nunca vai chegar no Jesus. Então eu acho que o realismo crítico, ele é uma forma, uma metodologia honesta para a gente, de fato, conciliar o Cristo da fé com o Jesus histórico, porque não tem como você separar os dois. Exato, o lance é a conciliação, não a separação. Exato. E aí eu cito Joseph Ratzinger no livro dele. Pra mim, eu acho que ele é o cara menos citado. O Ratzinger, o ex-papa? No Jesus de Nazaré, trilogia? Sim. É um livro lindo e eu acho que a metodologia que ele usou naquele livro me fascinou. E ele não é pré, nem pós-moderna, nem moderna. É um negócio completamente fora. Ele é pré-crítico. Pré-crítico, exatamente. Ele junta. A ideia dele é juntar, eu vejo Jesus de Nazaré no Cristo da fé. Isso. E a forma que ele faz isso, cara, é uma maneira tão linda e tão tão a escatologia dele é muito legal também, né? Não, eu amo essa trilogia. Vira e mexe com essa onde tem a escatologia dele também? Essa trilogia? No volume 3. Não, no volume 3 ele fala um pouco. Ele fala um pouquinho. Mas ele tem só... É que ele separa Jesus de Nazaré do nascimento até a infância, depois do batismo. Legal. Até Isso que é muito boa essa trilogia dele mesmo. Nossa, eu amo. Só não é mais maravilhoso que esse livro do Wright, que inclusive a Thomas Nelson está trazendo pra você aqui agora, nesse episódio. Né? Tu tem que gostar mais do Wright, porque tu é anglicano. Aliás, tu agora que é mais perto do Wright que tem é você aqui nessa mesa, não, entendeu? Não sou bispa. Ainda não. Calma, é um processo. Mas muito legal. Termina o seu raciocínio do Ratzinger. Então, a ideia dele é juntar essas coisas e não precisar dizer o seguinte, tá, galera, mas nem tudo precisa ser o Cristo da história.
O Cristo da fé é como ele se revelou, faz parte de quem ele é. Porque a ideia do Heitzinger é o seguinte: quando eu tenho o Cristo da fé, é porque isso vem de Jesus, da história. Não é algo separado dele. E o Heitzinger vai mostrar que é quando eu entendo isso e aplico toda a metodologia que eu encontro esses Jesus unidos. Só isso. É por isso que o N.T. Wright, ele é como se fosse o cara não só que inaugurou vou usar aqui 1000 aspas, inaugurou uma terceira busca, como também ele é um cara que deu um novo rumo para os estudos de Cristo, assim. Tanto que especula-se a respeito de uma quarta busca que é muito pautada em uma metodologia que o Wright ele inaugura na academia, que é o realismo crítico, no que é a herança de Roy Bhaskar, que é a herança de Polanyi, aí vai trabalhar também com qual é o nome que você citou? Da hermenêutica também? Paul Ricoeur? Isso, exato. Então vai trabalhar muito com isso, porque é uma virada, inclusive o realismo crítico, ele não vem apenas no campo de estudos bíblicos, mas hermenêuticos, filosóficos, é algo que a Inglaterra como um todo abraçou essa metodologia e começou a trazer e desenvolver cada vez mais ao ponto de transbordar para diversas áreas. E o Wright, ele traz essa interdisciplinaridade. Nossa, duvido falar de novo isso. Interdisciplinaridade. Nossa, de novo, mentira. Essa interdisciplinaridade na pesquisa do Jesus histórico, ao qual, mais uma vez, é montar o mundo ao qual Jesus de Nazaré fez parte para entender quem Jesus de Nazaré de fato Muito bom, gente, ó, sensacional. Obrigado, Cíntia, Nunes, Luiz, porque a gente começa a sacar a metodologia do Wright. E é muito importante, principalmente se você ler o volume 1, que é Jesus e o povo de Deus, não é... O Novo Testamento e o povo de Deus. O Novo Testamento e o povo de Deus, essa metodologia do Wright tem que ficar muito clara na nossa cabeça, inclusive, até pra gente entender. Uma grande parte do livro é dedicada a explicar essa metodologia, a explicar o que são narrativas, explicar o que é cosmovisão segundo o N.T. Wright. E essa visão de narrativa e de cosmovisão dele que acaba inspirando outros autores e outras obras que trabalham mais nesse tipo do drama da salvação. Muito bom. E é o volume 1 dessa série e agora a Thomas está trazendo o volume 2. Mas, gente, vamos entrar no tema do segundo episódio? Que é o Jesus apocalíptico. Que história é essa? O que significa dizer Jesus apocalíptico? É entender o que significa apocalipse. Já começa por aí. Opa! Isso é muito importante, que é o fim do mundo, é a destruição de todas as coisas. Exatamente isso, né? Exatamente não isso. Exatamente não isso. Quando nós falamos sobre Apocalipse, aí eu trago em um outro podcast que o Victor falou, né? É que a gente entende muito errado que Apocalipse é algo ruim. Seja algo ruim. Muitos crentes vão sumir sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. Pronto, agora esse episódio foi pra longe, né? Cassiane, mas a literatura apocalíptica, ela não está tão preocupado em mostrar uma devastação do tempo vindouro, mas uma restauração por meio da vindicação de Deus. Cara, é muito difícil acreditar nisso aí, mano. Porque tu fala isso... Não, porque, mano, o começo do Apocalipse é selo. É tanto assim, é selo, é trombeta. Mas é o começo do Apocalipse. Qual é o final do Apocalipse? Exatamente. Novos céus e nova terra. Exato, é verdade. A restauração, né? a cidade que desce do céu. Exato. Mas isso nós Mas estamos até falando chegar lá, toda vai morrer todo mundo. A literatura apocalíptica precisa lidar com a questão do mal. O mal precisa ser resolvido antes que venha os tempos bons, a nova criação, o novo de Deus, né? Então tem uma questão envolvida com a Teodiceia aí. Isso é bem N.T. Wright mesmo. Deus está consertando o mundo. Exato. Olha aí. E aí, só que nós falamos agora do Apocalipse de João, que é um apocalipse neotestamentário por natureza. Exato. E Jesus, em sua vida, em seu ministério público, crescendo, ele cresceu sob quais expectativas? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente deveria fazer, né? Quando ele observava os seus compatriotas, o que essas pessoas mais diziam? E eu acho que a melhor resposta para entender o sentimento daqueles que são da nação de Jesus é voltar no exílio. Voltar justamente nesse momento em que Israel como um todo declina, falha, né? Esse é o lance que o Wright entende, que o povo ainda se entendia no exílio, porque ainda estava sob o domínio do Império Romano. Esse é um tema central por N.T. Wright. Isso. E acho que uma coisa legal, e eu gosto muito dessa leitura narrativa da história, é que existem pontos importantes, né? Pontos que são como o clímax, né? Da história de todo o povo de Deus, e desde o começo, lá no Antigo Testamento, que eles vão servir para a gente interpretar o Novo Testamento. Então, desde o chamado de Abraão, né, o reinado de Davi, alguns pontos são importantíssimos. Para o N.T. Wright, ele acaba dando uma centralidade
muito grande para a questão do exílio, não que ele não receba críticas por conta disso, Sim. mas de um modo geral faz muito sentido o que ele está falando, até por conta da situação no contexto político em que se encontra ali a nação depois de uma série de sucessões de reinos e todas aquelas coisas que acontecem, e um povo que já não tinha ali muita esperança, né? Onde Sim. está Deus? Onde está o cumprimento do que os profetas disseram? Cadê o Quando vai Messias, chegar né? o reino de Deus, né? Uhum. Então, tudo isso acaba sendo muito entrelaçado. Tá, então quando Jesus fala é chegado o reino de Deus, isso é uma declaração apocalíptica. Com certeza. Oh, Exatamente. rapaz. Podemos perceber através das parábolas. Caso você pegue os evangelhos e comece a observar e ler as parábolas de Jesus, você verá os slogans, né? E o reino de Deus é como... Mateus 13. Exato. Aliás, a gente gravou um episódio sobre as parábolas do reino. Exato. Não sei se já saiu, mas foi gravado aqui nessa mesa. Não sei quem tava, mas foi gravado. Isso foi com O On e o Cacau. e o Cacau. Exato. Ao nós observarmos as parábolas, você conseguirá perceber que Jesus tinha uma ênfase forte naquilo que seria o reino de Deus. Esse discurso de Jesus a respeito do reino de Deus demonstra muito como ele também se enxergava dentro de toda essa... todo esse drama, de toda essa tensão histórica de expectativa messiânica que estava já solidificado, sedimentado ali na Palestina do primeiro século. E aí, é importante nós prestarmos bastante atenção o desenrolar disso para aquilo que nós chamaremos de paixão, que é a crucificação. Mas eu queria jogar a bola para o Guilherme para falar um pouco sobre essa questão do apocalíptica que Jesus carrega. Porque Apocalipse é a revelação do que Deus está fazendo na história, através do seu reino, que tem um centro que é o Messias, que atua como redimindo ou refazendo a história de Israel, para eliminar e tirar o seu povo do exílio e dar o fim ao exílio por meio da cruz, revertendo assim o poder das trevas e proclamando a vitória de Deus. Então, essa é a narrativa. Então, se você pegar desde o início, a ideia é sempre, por que Apocalipse não é escatologia? Apocalipse é uma coisa, né? Apocalipse é a palavra revelação, é a ideia de que algo está sendo revelado. Aí, como você falou muito bem, a gente falou, esse algo está sendo revelado na história, numa situação de exílio, como ela falou, e que a única coisa que vai ser resolvida é o reino de Deus atuando ali. Agora, e aí é o ponto, o que é que faz com que diga que o povo está no exílio? Porque a gente sabe como é que chama quando é pouca gente, hein? Eu vou falar só pouca gente. Já tinha voltado o povo judeu para a terra, a gente sabe disso. Remanescente? Tinha um remanescente. Acho que é isso mesmo. Tinha um povo que já tinha voltado. Remanescente fiel. Não havia características de exílio. Só que Anti-Wright vê isso. Ok, tem Roma, mas tem uma coisa que é bastante central. Sim. E eu acho brilhante no Anti-Wright. Ele vai dizer, a glória do templo não tinha voltado. Exato. E esse era o ponto. Até porque o templo estava sendo construído por quem? Exato. A ideia... Quais mãos, né, que estavam construindo? Porque a promessa nos documentos de Damasco e a promessa em 1 de Enoque era que quando o povo voltasse, haveria a glória de Deus, como houve nos templos de Salomão, no templo. Então, o grande ponto que a gente nota, eu acho isso realmente faz sentido. Eu não acho que o povo tinha consciência que estava no exílio, eu não acho. Mas eu não acho que eles precisavam ter consciência para dizer que teologicamente eles estavam num exílio. Eu acho que eles estavam num exílio. Sim. Agora, não historicamente, como se cada judeu tivesse a consciência, porque eu vejo alguns documentos que mostram que eles não tinham essa consciência, algumas pessoas. Mas o judaísmo era bastante... Tinha muita gente tinha sendo muita judeu. pluralidade. Exato. né, Era muito judaísmo difícil também. dizer que havia uma ideia. Então, assim, eu acho que eles estavam num exílio teológico, porque um elemento que não tinha acontecido estava faltando, que era a glória. E aí vem Jesus entrando no templo. Nossa. Quando Jesus entra no templo e faz tudo aquilo, N.T. Wright percebe que ali é o Messias encenando, mas mostrando que, em vez de ter glória, havia, na verdade, a coisa mais inconcebível no sacerdote arâmico, que era aquela sujeira toda do que estava acontecendo. Ou seja, estamos no exílio,
porque o templo ainda não tem a sua glória. A antiga ordem ruiu de vez, né? Ela ruiu. Não troca esse carro. É tanto que no final, o que é que nós temos no final da limpeza do templo lá? É Jesus dizendo o seguinte, tá vendo aquela senhorinha lá? Deu tudo que tinha. Ela não tinha nada e deu tudo que tinha. Era uma crítica de Jesus ao templo, entende? Então o templo não tinha nada. O templo não estava mais cumprindo a função que ele Exato. deveria A função. cumprir. É só olhar a figueira. Figueira parecia que tinha Exato, fruto, mas não exato. tinha. Né? Exato. E você E essas imagens, elas mostram esse sentimento de Jesus para com essa ordem que estava vigente. E é claro que haviam pessoas que estavam muito contentes com as formas como as coisas Exato, aconteciam. São os exato. críticos de Jesus, os que não querem Pra a variar, chegada quem do tava reino de mamando Deus. no templo, né? Exatamente. Observe né? os ais de Jesus, quando ele, como uma figura profética, ele se dirige a quem? Lembrando que os ais na teologia profética o ai é o lamento ou é a sentença? É assim, É ai, né? Ai daquele que, né? Isso. Isso é os profetas. E aí Isaías ele está não. se direcionando a quem? Jesus, ele aparece justamente como uma figura profética. Isso é extremamente importante para a gente entender o Jesus apocalíptico, porque ele vai se colocar como essa figura profética, e a gente vai perceber isso nos evangelhos, acho que especialmente Lucas dá uma boa Isso. ênfase nisso, de que ele é de fato um profeta. Claro que há outros títulos cristológicos e há outras formas de se entender, muito mais complexas, mas ele também se coloca como um profeta que está anunciando justamente a chegada do reino de Deus. Não só anunciando, mas performando. Formando, né? Ele é o agente Ah, não do é o reino de tríplice Deus. ofício de Cristo? Não, qual é o tríplice ofício de Cristo? Sacerdote, rei e Rei, profeta. Isso, sacerdote, rei e profeta. É justamente quando Jesus se torna esse profeta apocalíptico, ele começa dizendo alguma coisa tá errada, né? Isso. Muita coisa tá errada, aliás. E eu acho que o embate dele com os fariseus é porque, é o seguinte, eu não acho que os fariseus estavam completamente errados. Ou eram né? Ou eram só legalistas e pessoas que queriam ser salvas por obras. Eu acho que eles estavam propondo uma solução. Sim. Que não era de Jesus, eles estavam discordando da solução para o que estava acontecendo. Como toda a facção judaica. Isso, Né? Jesus olha para aquela solução e a solução de Jesus é que é radical. Pode observar o Sermão do Monte, a solução de Jesus, elas vão ecoando um embate que vai deixando todo mundo meio constrangido. E a cruz do Messias, para mim, e aí pela minha autocristologia, eu acho que a cruz é que faz todo mundo ficar... Realmente tem algo diferente no que ele está dizendo. Exato. Assim. Ele é um Messias apocalíptico diferente, está propondo uma solução diferente a essa situação de exílio e a essa situação de falta de glória. Acho que esse é um ponto. Assim. A verdade é que os discípulos não estavam esperando um Messias desse jeito. Exato. Não Dentre era as questão só dos, várias expectativas messiânicas que a gente tinha, a questão é que Jesus ele se torna um Messias servo sofredor. Exato. E esse aí ninguém estava esperando. Então o caminho da cruz, ele era algo contraintuitivo para o pessoal, mas acaba sendo a forma como Jesus efetua essa vitória e restaura o reino de E aqui alguma é onde forma. tem a diferenciação do Wright pro Schweitzer. O Schweitzer vai olhar a cruz como a falha de Jesus de Nazaré. Isso. O Wright ele vai olhar para a cruz e falar, essa é a vitória de Jesus e a de Nazaré. ressurreição é o que comprova isso. Exato. Que é o terceiro volume. Por isso que a ressurreição é tão importante na teologia do Wright. Ele vai Extremamente gastar também, importante. vai gastar mais um volume só para Gente, falar da como ressurreição. anglicano, eu vivo É. dizendo o seguinte. Ai, meu. Tá bom. Tava demorando. Tá bom. Como anglicano. Como reverenda presbítera Não, anglicana. só como anglicana tá bom. Como anglicano. A gente nunca pode deixar de enfatizar todas as etapas do ministério da vida de Jesus, da ação dele como um Evento todo. Cristo. Do evento Cristo, que é a encarnação, que é a crucificação, que é a ressurreição e que é a ascensão. Todas elas têm implicações importantíssimas para aquilo que a gente Legal crê, para o demais. estabelecimento do reino. Por isso, inclusive, dias 15 e 16 de maio de 2026, se não acontecer o apocalipse, aquele que entendeu tudo errado. Ó, 15 e 16 de maio de 2026, a gente vai ter a Conferência Teológica EBT em Joinville, Santa Catarina. E o tema é O Cristo Completo. Já anota aí, tá? Anota. Em breve, mais detalhes. Mas, ó, tá... Da nossa parte aqui, tá... Tudo bem organizado, tá bom? Então, 15 e 16 de maio em Joinville. Você já pode organizar aí, não compra passagem aérea ainda, calma, tá bom? Mas assim, tá tudo certo já, assim, tá bastante coisa encaminhada e vai ser legal. Até final do ano a gente vai ter o site já para você poder fazer essa inscrição. E é legal que vai ser no centro de Joinville, então tem lugar para comer perto, lugar para se hospedar perto, tá? E vão ser somente 160 vagas. Então, prepare-se.
Pronto, obrigado. Então, estabelecido esse pano de fundo, a primeira coisa que deveríamos fazer para entender Jesus de Nazaré é como ele se encaixava nessa narrativa, ou como ele se via, como ele se entendia. E aí, a primeira coisa que a gente vai para além do sentido profético, né, do ofício profético, é observar os seus ditos em contraste com aquilo que estava acontecendo na época. As facções judaicas, os gentios, as falas que são bastante contundentes em relação ao templo, são falas pesadas. A gente está falando de que o templo era um dos maiores símbolos da identidade nacional de um povo, que unificava E que virou um covil de ladrões. E que virou um covil de ladrões. Então, não só a fala, mas a ida e a purificação desse templo indicam a sua própria autoconsciência a respeito da sua messianidade. É isso? Messianidade. E isso explica a fala de Jesus, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Porque, de fato, o povo estava sendo conclamado a voltar àquilo que eles haviam sido chamados para ser na aliança, né? A voltar a confiar 100% em Yahweh, no que ele faria a partir dali, de que ele estava redimindo o seu povo e dedicar toda a sua fidelidade a ele. Ou seja, e aí vem a questão, por exemplo, dos ditos, né, de ética, como, por exemplo, o Sermão do Monte. Né, isso implica, evidentemente, numa mudança de atitude individual e coletiva, para que você possa, de fato, se tornar esse povo de Deus. Então agora acabou a brincadeira, o reino chegou, vamos nos tornar, de fato, povo de Deus. Sim. E aqui você falou, Bibo, do tríplice ofício, mas na pesquisa do Jesus histórico, o tríplice ofício ele não é tão bem avaliado. Até Wright não era tão bem avaliado. Por quê? Por conta dessa questão sacerdotal e de rei. Boa parte daqueles que vieram até a segunda busca de Jesus entendiam Jesus mais como um profeta, porque é um ofício mais palatável, segundo a história. É um ofício sem tantas ações sobrenaturais. E que o Wright ele faz questão de recuperar essa teologia do Novo Testamento, que fala, essa alta cristologia a respeito de Jesus, que fala a respeito desses outros dois ofícios, para dentro da conversa. Então fala, provavelmente Jesus também se entendia como rei. Não à toa, os evangelhos eles vão conservar a ideia e a relação e identidade dele como descendente de Davi. E como Deus se tornou rei? Como? Olha aí. Como Deus se tornou rei? Como Deus se torna Como rei? é que o Wright Esse é o responde clímax isso? da história, né? Como Exato. o próprio Wright define. O clímax da história é Jesus sendo crucificado. Nesse momento caminho. é o caminho, né? E todos os poderes que escravizam o mundo, o pecado, a morte, o diabo, tudo isso é derrotado nesse ato sacrificial que é validado pela ressurreição. Percebe que não tem como separar o Cristo da fé do Cristo da história? Porque isso é tudo implicação teológica. E não apenas teológicas, mas tem critérios históricos aqui, porque é um constrangimento um judeu olhar para Cristo crucificado e achar que ele é rei de alguma coisa. Exatamente. Assim como a totalmente ressurreição antitético. é uma grande ofensa a Roma. Então, observa que existe um certo mal-estar causado pelo constrangimento dessa mensagem que a morte, as trevas, o mal cosmicamente é vencido por meio do sacrifício e ressurreição. Maravilhoso. E é assim que Jesus se torna rei de fato. Tá, vamos lá. Pra gente arrematar então esse episódio aqui, dizer que o Jesus apocalíptico, essa ideia, acho que a gente... Como é que a gente resumiria esse episódio em tweet? Vou jogar pro Nunes pra ele acordar. Porque eu não sei. Deus, através do Messias, mostrou e anunciou que Israel estava no exílio e de que o reino de Deus estava próximo, chamou todos ao arrependimento e conquistou a sua vitória através da morte do seu filho. Olha aí. E isso é o Jesus apocalíptico? Esse é o Jesus apocalíptico. É o Jesus que anuncia o reino de Deus aos Ou seja, homens. não é o fim do mundo, mas é o fim do mal. É um Isso, fim é de fim de um mundo. O fim de um Exato. mundo. Da Olha. antiga ordem, né? De uma Isso. antiga religião. ordem, de uma antiga era. Por isso que a nova era, né? A nova Isso. criação. A nova Exato. aliança. O novo eon, né? Isso. Sim. E lembrando que essa libertação, ela não se restringe ao povo de Israel.
que Jesus está fazendo e os próprios evangelistas farão questão de apontar para essa narrativa maior, é que todo o cosmos seja resgatado, seja liberto dessa situação de escravidão e que haja, portanto, a reconciliação de todas as coisas que Paulo tanto fala. Sensacional. Gente, Digão, manda pra mim aqui. Quer saber mais? É o livro do Wright, o volume 2, Jesus e a Vitória de Deus, tá bom? Origens Cristãs e a Questão de Deus, esse é o volume 2 de uma série de volumes aí que o Wright vem explicando sobre como ele entende, né, toda essa grande narrativa e tal. Esse aqui é o volume 2, é a Magnus Opum, o pessoal fala? Não, é Opus Magnum. Os 4 volumes, a Opus Magnum dele. Dos 4 volumes, essa é a Opus Magnum. Não. Esse é o segundo. Esse é o segundo volume. Os 4 juntos é a Opus. É assim, os 4 juntos. Esse aqui é o 2, né? Esse é o 2. Calma que a Thomas Elson vai trazer os outros, ok? Então é isso, gente, tá? Tá aqui o link na descrição deste episódio, aqui no nosso canal no YouTube e também em bibotalk.com você encontra o link para você adquirir essa obra. Sério, gente, isso aqui é para você passar o ano de 2026 mergulhado aqui em boa companhia de um cara que é simplesmente um dos maiores teólogos vivos hoje. Se não o maior. Talvez. Talvez, né? Talvez. É o de mais proeminência e relevância nos últimos anos. Exato, isso não tem dúvida. O cara escrevia e publicava artigo quando eu não tava nem na cabeça, assim, dos meus pais, tá ligado? E ele segue escrevendo. Ele segue escrevendo. Ainda, né, com a questão da idade. E responde e-mail de brasileiro. Responde e-mail de brasileiro. É impressionante. É impressionante, gente. Exato. Gente, o link tá aqui. Abre a câmera aí. Valeu, gente. Olha só. Amanhã nós vamos falar sobre o quê? Qual é o tema de amanhã? Peguei no pulo. Peguei no pulo. Também não lembro mais, não. Eu também não lembro, porque a gente já tá meio zureta aqui, entendeu? É muito café com coca, com água. A gente já tá tudo meio maluco. Não. Amanhã é o seguinte, não é esse perdeu. Já abriu até, e vi até foto do cara ali. Meu Deus do céu. O que essa foto tá fazendo? É navegador. Meu Deus, mano. Nós falaremos. Argumento do constrangimento. Meu Deus, mano. Quando foi escrito isso. A gente vai falar uma coisa muito legal amanhã, gente. Você tá gostando, é nessa vibe, é nesse pique. Amanhã tem mais um episódio aqui, explorando mais um tema. Mas falhou aqui, o meu assessor falhou aqui. Falhou. Então, é isso, gente. Valeu. Um abraço aí pra galera. Tamo junto. Até amanhã, hein? Tchau. Até amanhã. Vejo vocês aqui. Mesmo horário.